Aí galera do primeiro ano, aquele abraço, o professor Sérgio Maurício, Sociologia, primeiro ano, aí Colégio Estadual Emiliano Ribeiro. Vamos dar início às nossas aulas online, vamos prestar atenção aí nesse tema. Nós temos aí no quadro aí Sociologia e Senso Comum, certo? Mas no nosso livro, na página 24, no livro de Sociologia, na página 24, Senso Comum e Ciência. Vamos compreender qual é essa relação entre as ciências sociais, né, e o senso comum. Primeiro de tudo, a gente tem aí Sociologia e Senso Comum. A gente entra a Sociologia e o Senso Comum. O que é o senso comum? O senso comum, como o próprio quadro diz, são explicações que se baseiam em fatos, certo? Ou explicações que, sem nos darmos conta, estão enraigadas de preconceitos, são contraditórias e frequentemente defendem os interesses de grupos dominantes. Então, o senso comum é um conhecimento primário sobre os acontecimentos. Ele nasce no nosso espaço social, no lugar onde observamos os acontecimentos. O senso comum, ele é um tipo de conhecimento que nós aprendemos, por exemplo, vendo televisão, lendo revistas, conversando com pessoas, navegando na internet. Todo dia o nosso micro-universo é influenciado pelos movimentos das estruturas sociais, seja por uma crise econômica, como está acontecendo agora com o Covid-19, seja pelo lançamento de um novo produto. Então, o senso comum ele atua dentro dessa probabilidade aí. Então, o senso comum ele nos dá confiança. É uma confiança que ele nos dá para continuarmos vivendo. Por quê? Porque ele não investiga os fatos. São conhecimentos aprendidos, são conhecimentos criados no campo da observação. Exemplo, algumas pessoas dizem bem assim na nossa cidade: o coronavírus não chega aqui não, e é doido, é. Quer dizer, ele acha que ele está tão distante da China, tão distante do coronavírus, que jamais o coronavírus vai chegar em seu município. Outras pessoas têm fé. Vou para a igreja, coronavírus não chega lá não, em nome de Jesus. Quer dizer, ele tem um conhecimento que ele está aprendendo dentro do movimento diário dele. Não é um conhecimento aprofundado, não é um conhecimento científico. Dentro dessa questão, então, o senso comum, ele atua nesse campo, né, da observação. E a ciência, como ela atua? Como a ciência atua? Vamos dar uma olhada. A sociologia e o senso comum. Exemplo, essa categoria de dizer que o senso comum ele atua nas classes para domínio social, siga os exemplos. Exemplo, qual é a situação do negro ou da mulher na sociedade atual? São dois temas bastante relevantes que estão em alta aí na sociedade mundial, nos debates, nas manifestações, agora recentemente com o assassinato daquele homem negro lá nos Estados Unidos, o Floyd, né? E também o assassinato do menino aqui no Rio de Janeiro, Miguel. As manifestações estão aí tomando rumos que sem precedentes. Então, olha o negro. O negro tem que ocupar um trabalho menos qualificado, né? Ou ser jogador de futebol ou músico. O negro não tem aquele espaço dentro da sociedade científica. Ele não tem esse espaço determinado. Ele pode ser alcançado pelo mérito, pela meritocracia, que nós já estudamos em aulas anteriores. E a mulher? A mulher deve ser submissa. Isso já é uma coisa assim instituída, instituição. Deve cuidar das tarefas domésticas, enquanto o homem fica vendo televisão e tomando cerveja. Acompanha a foto aí. Na foto aí você pode observar a mulher trabalhando, o menino puxando lá na saia dela, ela lavando roupa, lavando prato, fazendo comida, loucura lá para a mulher. E o cabra tomando um cafezinho, assistindo beisebol, né? E olha a cara dele, né? Ele fala ali, tá ali em espanhol, né? Em francês, acho que ele deve ser alguma língua aí, né? Mas ele diz que não somos iguais. Agora, primeiro ele, né? Obviamente. Então nós temos aí. E o senso comum ainda é como as pessoas, de modo geral, abordam um problema, um fato social, fazendo sem necessária profundidade
quer dizer, sem buscar respostas ou perguntas, baseando-se na primeira impressão que se tem sobre o fenômeno. Surge daí um conjunto de crenças, olha o nome, de crenças que as pessoas passam a ter em comum, sem ter sido feita nenhuma abordagem sistemática e organizada de verificação da realidade. Então isso é o senso comum. Ele pode ser jogado de lado? Não. A ciência, a própria ciência social, já busca no senso comum também algumas formas de explicações. Mas é aquela questão, as coisas se explicam, mas não tem uma razão científica determinada que aquilo vai funcionar. Recentemente nós assistimos na TV aí as questões entre a OMS, o ministro Mandetta e o Bolsonaro, né? O Bolsonaro diz que o remédio serve, a hidroxicloroquina, e o pessoal diz que não serve. Segundo dados científicos, não serve, mas o presidente insiste que serve. Então é uma relação entre crer que serve, o presidente crer que o remédio serve, que o remédio é útil, e a comunidade científica diz que, segundo as informações científicas, não serve. Então é uma relação mais ou menos nesse sentido aí. Claro que a razão só o futuro vai dizer quem terá razão aí nesse debate entre Bolsonaro e a OMS. Agora, a ciência, ela busca a descoberta, né? A descoberta na base de métodos científicos, enquanto o senso comum é em fatos sociais vividos no dia a dia. O senso comum ainda, temos frases que podem explicar ele rotineiramente. Veja só, algumas frases costumeiras que indicam manifestações do senso comum são: todas as mulheres são más motoristas. Bom, todo político é corrupto. Toda unanimidade é burra, né? Toda regra existe exceção. Então, nem toda mulher é má motorista, nem todo político é corrupto. São frases que emitem juízos de valor e nas quais muitas pessoas se baseiam, provocando ações que poderão estar incorretas, pois partiram de uma premissa não comprovada, porque não tem comprovação nenhuma disso, né? Segundo o professor Reinaldo Dias. Certo? Senso comum versus sociologia. Veja só, um versus o outro. Eu tenho minha própria opinião sobre o fenômeno social, sou um sociólogo, diz o cara. Veja só, o problema inicial que enfrentamos ao tentar compreender o que a sociologia é que cada pessoa tem sua própria opinião sobre o fenômeno social, sobre a sociedade. Mas ter uma opinião sobre uma sociedade não te faz um sociólogo. O sociólogo é um cientista. Então, tem que demonstrar de maneira científica os fatos reais e não só o que ele pensa. A sociologia pode ser inicialmente definida como uma ciência humana e social. A sociologia não é uma ideologia, certo? É uma literatura. E não uma literatura, mas é uma ciência. Olha bem o que o sociólogo vai. Segundo Peter Berg, né? O sociólogo estuda grupos e instituições, certo? Atividades que os jornais falam todos os dias. A sedução da sociologia provém de que ela nos fazer ver sob uma outra luz o mundo e a vida cotidiana a qual vivemos. Peter Berg ainda fala o seguinte: ao construírem a realidade por meio de suas relações sociais, os indivíduos são ao mesmo tempo produtores e produtos das sociedades em que vivem, ou afirmam os sociólogos. Perfeito? Então é uma relação. O senso comum não é algo científico, a sociologia é algo científico. Sociologia como ciência. O que caracteriza uma ciência? Bom, a resposta é simples. O que caracteriza uma ciência é o método científico, são métodos definidos. E qual é o papel do cientista? Investigar, experimentar, pesquisar, ler, reler e, acima de tudo, fundamentar a sua teoria, certo? E o que não caracteriza uma ciência? O que não caracteriza uma ciência? A ciência não se baseia na percepção imediata dos fatos. Ela não é assim. A percepção imediata se baseia em pressupostos não justificados. A ciência precisa justificar. As teorias não resultam da pura acumulação de fatos, observados na realidade, como acontece no senso comum. Há sempre uma hipótese guiando a relação dos fatos pertinentes para uma pesquisa.
Tá entendendo? Desse modo, há sempre algumas noções prévias que orientam a pesquisa científica. O cientista, ele se baseia em algo anteriormente estudado, anteriormente testado, pesquisado e fundamentado. Ele fala, mas diz fundamentado em, né? Eu estou falando isso, mas fundamentado em estudos que foram feitos pela Universidade de Michigan, estudos da Universidade Federal de Sergipe, estudos que foram feitos pelo Centro de Pesquisa Aplicada da PUC. Eu sempre vou buscar um fundamento, uma pesquisa que justifique a minha fala posterior, e não conhecimentos, né, ou fatos observados na realidade sem essa justificativa. Perfeito? O fato é uma construção da realidade. Então, a ciência sociológica, que é a ciência, baseia na observação sistemática. É isso que nós estudamos na escola, né? Observação sistemática. Essa observação sistemática dos fatos, teoricamente orientada. Orientada por quem? Pelo professor. Sistemática, os livros dos fatos, narrados lá no livro. Orientada por quem? Pelo professor. O corpo de ideias logicamente harmonizadas entre si, cada ideia já justificada sobre as outras ideias e sobre os fatos. A consciência coletiva segue um método, o método indutivo, quer dizer, você vai ter que realizar e testar alguma coisa. Então, a ciência sociológica formula generalizações de fatos regulares, que se repetem de forma padronizada, ou seja, universalmente válidas. Procede por classificações, separando em grupos, né? Seu sentido moral, o compromisso com a verdade, seu saber é transitório, uma sociedade está sempre mudando, então implica pesquisas contínuas, sempre pesquisando, quer dizer, não emite juízo de valor, não cabe dizer que a sociedade deve ser, mas constatar e explicar como ela é, né? Para ter uma moral moralmente neutra, né, nessa questão. A sociologia pode analisar os fenômenos, pode auxiliar a sociedade a se tornar mais justa, devido a esse juízo de valor explicado, vamos dizer assim, esse método, essas hipóteses e essa justificativa científica. Perfeito? Então essa é a sociologia. Página 24, aí a gente explica a questão do senso comum, como o senso da sociedade, um conhecimento primário, são conhecimentos que nascem no nosso espaço social, enquanto a ciência, o conhecimento científico, a sociologia, busca a descoberta em base de métodos definidos e métodos científicos. Essa é a relação entre senso comum, sociologia e ciência, certo? Mas senso comum e sociologia, a sociologia como ciência. Aquele abraço, até a próxima aula, a gente vai marcar a aula online e aí vocês podem já ir estudando na página 24 o conteúdo referente a essa explicação, certo? Tchau!